Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus abençoe sua vida grandemente no nome de Jesus. No livro de Provérbios, capítulo de número 16, eu quero ler apenas o versículo de número 4. Provérbios 16, versículo 4. Querido, que prazer, que honra poder estar aqui ministrando ao seu coração. Eu quero dizer que eu não vou demorar nessa noite, vai ser muito rápido. Meia-noite eu acredito que eu já acabei. Amém? Vocês estão comigo? Vamos para cima. Se passar então, ninguém vai reclamar. Amém? Glória a Deus. Querido, tem momentos da nossa vida que tudo parece estar muito estranho. E eu já vou começar a mensagem. Isso faz parte da mensagem. Sabe, há momentos da nossa vida que a luta chega, a prova chega, a gente não consegue entender de onde está vindo, o que está acontecendo. Quando é uma área da nossa vida, querido, a gente precisa despertar naquela área e fazer alguma coisa. Só que às vezes é tudo, é prova em todas as áreas da vida. É o financeiro, é o conjugal, é o ministerial, é o familiar. Eu quero te dizer, querido, quando a prova é geral, quando tudo não vai bem, eu quero me atrever a dizer para você que é Deus. Amém? Olha só, quando é uma coisa só, corre atrás. Agora, quando é tudo, você não está em pecado, você não está em desobediência, você está firme ali no propósito, e tudo está dizendo ao contrário. Se você é essa pessoa, querido, e está aqui nessa noite, Deus tem resposta para você. Amém, querido? Em nome de Jesus, eu quero ministrar nessa noite sobre empurrados para um propósito. Você crê nisso, querido? Em nome de Jesus, você vai sair daqui em paz. Você vai sair daqui descansado nessa noite. Quem está passando luta aqui? Não precisa levantar a mão não, amém? Querido, mas quando é tudo, é Deus, e Ele está nos empurrando para um propósito, amém? Você vai entender já já. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 4. Salomão, ele diz assim, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Pai, obrigado pelos teus filhos aqui. Pai, nós estamos sedentos do Senhor. Há uma expectativa, Pai, no nosso coração, não no pregador, Pai, porque ele é um simples vaso de barro, mas há algo que ele carrega, Pai. E nós esperamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Fala aos nossos corações, traz resposta para a nossa vida nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Empurrados para um propósito, é sobre isso que eu quero falar. Salomão, ele diz aqui no texto que o Senhor, ele faz tudo com um propósito. Querido, Deus não faz nada em vão. Tudo que Ele fez é por um propósito. Vira para o seu irmão e fala assim: você não está aqui em vão. Diga assim: você não nasceu em vão. Deus te fez, querido, porque Ele tem um propósito para a sua vida.
Você não nasceu em vão, querido, você nasceu por um propósito. Amém. Só isso já é uma resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Pastor, mas qual que é o meu propósito? Você vai descobrir, querido, ao longo da sua caminhada. Aí Salomão, ele continua dizendo: até o ímpio Deus fez para o dia do castigo. Eu quero abrir um parênteses para explicar essa parte. Pastor, quer dizer que Deus fez o ímpio para o mal, para o dia do castigo, para o inferno. Querido, Salomão não está falando aqui algo, vamos dizer assim, como predestinação, não. Salomão está falando a nível do livre-arbítrio. Deus não criou ninguém para ir para o inferno. O ser humano, ele tem escolha, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Mas ele já criou para o dia mal. Pastor, mas Deus criou Satanás. Não, Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz chamado Lúcifer, alguém que guardava a adoração no céu. Mas infelizmente, Ezequiel 28 fala sobre isso. Era um anjo de luz, ele intentou no coração ser igual a Deus, e aconteceu o que aconteceu. E hoje ele foi destronado como está destronado. Mas a questão é que Deus não criou para o mal, foi uma escolha, foi o orgulho do coração. Eu estou falando aqui sobre a soberania de Deus. Tudo que Deus fez foi por um propósito. Amém? Tem 3 coisas sobre o propósito que você precisa entender. A primeira é isso que eu disse, que tudo tem um propósito. A segunda é que nem sempre vamos entender esse propósito. E a terceira é que no final desse propósito é perfeito e é necessário. Sabe o que Deus às vezes vai fazer, querido, em meio à prova, em meio à luta? Se for tudo, querido, pode ter certeza que Deus está te empurrando para um propósito. Por que Deus precisa me empurrar, pastor, para um propósito? Porque o ser humano é acomodado demais. Aí se Deus não permitir uma luta aqui, uma luta ali, as coisas não vão funcionar, as coisas não vão fluir. Querido, olha que interessante, um neném, quando ele está na barriga da sua mãe, ele tem comida simples, ele tem oxigênio, ele tem nutrientes, ele tem tudo de melhor, ele tem conforto, tem uma bolsa de água maravilhosa. Pastor, por que você está falando isso? Você está lá? Não, mas eu vim de lá. Mas você lembra? Não, não lembro nada. Mas nós sabemos que é assim. Querido, a ciência descobriu que nem um neném quer nascer. Para que ele vai nascer se ele tem tudo? Quando ele está na barriga da mãe, há uma ligação, cordão umbilical. Ali, querido, passa até sentimentos. Isso é muito incrível dentro da ciência. É a natureza de Deus e é perfeito. Mas o que eu quero enfatizar é que o neném, ele não quer nascer. Por quê? Porque neném é alguém que se acomoda ali na barriga. Querido, talvez a sua luta está tão grande hoje, que se eu perguntar se você quer voltar para a barriga da sua mãe, você vai dizer que sim. Não é verdade? A criança acomoda, mas sabe o que o corpo da mãe faz? Vai chegando a época, vai dando os 9 meses, o corpo ele faz questão de empurrar a criança para fora. E por que o corpo empurra? Porque senão ela não nasceria. Sabe por que Deus às vezes tem que te empurrar para um propósito, querido? Sabe por que Deus às vezes permite a luta? É porque eu e você, nós somos acomodados demais. Sacode o seu irmão aí, querido, com muito carinho, e diga assim: é Deus,
Ele está te empurrando para um propósito seu acomodado. Está entendendo, querido? Deixa Deus te empurrar para o propósito. Querido, você não notou ainda, mas é muito forte isso que eu estou te falando. Eu vou provar isso biblicamente já daqui a pouco. O ser humano, querido. Quando a gente acha um conforto, a gente não quer sair de lá. Mas sabe por que Deus nos empurra para um propósito? Porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Deixa Deus te empurrar, aleluia. Voltando a falar sobre propósitos, você precisa entender que o propósito, ele é maior, ele é mais do que conforto, ele é mais do que cargo. Sabe, a Bíblia fala sobre José do Egito, um sonhador. Desde quando Deus começou a dar sonhos a José, José começou a contar os sonhos, o sol e a lua, as estrelas se curvando diante dele, os feixes. Tudo apontava para o propósito de vida dele. Quando ele começou a compartilhar os seus sonhos, ele começou a ser odiado pelos seus irmãos, pelos de casa. José, ele foi vendido como escravo, humilhado, preso por um crime que não cometeu. A vida dele foi momentos de muita luta. Mas sabe o que era? Era Deus empurrando ele para um propósito. Aí a gente tem uma falha muito grande. A gente acha que o propósito é ser governador. Pastor, José ele sofreu tudo isso para ele ser governador. Aí às vezes vem um profeta e fala assim: você vai sofrer, você vai passar luta, mas depois você vai se tornar um governador. Deus vai te colocar em autoridade, segundo maior do Egito. Mentira, querido, te enganaram. O propósito é maior. Pastor, mas José não foi governador, não. José foi, mas por um propósito. Você sabe qual que era o propósito? Houve uma fome sobre aquela localidade, e Deus levantou José lá como governador, para que Israel não morresse de fome, para que a nação de Israel não fosse eliminada por causa da fome. Israel ia deixar de existir. Deus levantou José como governador, ele teve sabedoria, e ele economizou, e Deus usou ele, e através da sabedoria que Deus deu a José, toda aquela região tinha comida. Então entenda, querido, que o propósito não é te engrandecer. O propósito não é que você vai ser grande, não. O propósito é salvação de vidas. O propósito é nações salvas. Bata no seu peito e diga assim: ei Jesus, eis-me aqui. Você pode dizer isso nessa noite, querido, e isso é profético aqui nesse lugar. Eu não duvido que Deus tenha algo muito grande com a sua vida, querido. Pastor, eu já estou velho. Não importa. Querido, o dia que você entendeu o seu propósito, não tem a ver com ego, não tem a ver com cargo, não tem a ver com você ficar à vista, você ser governador, não, querido. Tem a ver com o reino, tem a ver com milhares e milhares de vidas. Você consegue entender isso? Então para de chorar, para de ficar se doendo, engole choro, respira e volte ao propósito. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia! Aleluia! É o ego do pastor. Que isso, querido? Esse lugar aqui, é grandeza, não sei o que. Não,
são vidas, tem a ver com famílias. Cada R$1 depositado nesse altar, querido, é por vidas. Ah, mas o pastor que administra, com muito temor. Nós temos um conselho, querido, nós temos a aprovação das contas. Todo mês, R$1 de bala, se nós comprarmos, o conselho aprova. O conselho tem ciência. Ninguém aqui desperdiça dinheiro de dízimo, não. Tudo é por um propósito, tudo é por vidas. Aleluia. Tudo tem um propósito. Em nome de Jesus. Sabe, o propósito é maior. Às vezes a gente não vai entender, mas depois a gente compreende que era propósito. Sabe, não tem explicação um crente ir para o hospital. Não, pastor, agora você pegou pesado. Aconteceu com os 3 aqui na igreja. O único entendimento que eu tenho quando um crente vai para o hospital, querido, é porque tem um propósito nisso. Teve uns 3 aqui na igreja que passaram mal e foram para o hospital. Chegou lá, sabe o que aconteceu? Ganharam vidas para Jesus. Oraram por pessoas e Deus curou pessoas lá. Alguns aqui orou e Deus levou. Querido, tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende. A pastora Aline disse aqui mais cedo sobre a mãe dela, em estágio terminal de câncer. Ela estava no hospital ganhando vidas para Jesus. Sabe, o propósito é maior. Você já esteve num lugar que você perguntou a Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Essa precisa ser a nossa oração, e não murmurarmos. Querido, entenda o propósito das coisas. Quando você estiver no hospital, pergunte assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui através da minha vida? Senhor, usa-me conforme o Senhor quer. Propósito é maior. Você consegue compreender isso, querido? Amém? Você vai sair daqui não murmurando do pastor, amém? Se você tiver dúvida dessa mensagem, você me passa um áudio depois que eu te explico mais a fundo. Entenda, querido, isso, o propósito é maior. Certa vez Paulo, ele estava indo para Roma, junto com um centurião. Haviam vidas que precisavam do evangelho em Roma. Deus ia usar a vida de Paulo, Deus queria usar a vida de Paulo em Roma. E quando Paulo estava a caminho no navio, os ventos eram contrários, muita coisa estava trabalhando para que Paulo não estivesse lá em Roma. Paulo chegou até a aconselhar as pessoas do navio, dizendo: não vamos, o vento está contrário. Mesmo assim eles insistiram e foram. No meio do caminho houve uma tempestade, no meio do caminho houve um naufrágio. Eles quase perderam a vida, mas graças a Deus sobreviveram e pararam numa ilha chamada Malta. E é interessante que quando eles chegaram lá na ilha, pessoas ali começaram a observar a Paulo e os que chegaram ali. Aí eles decidiram fazer uma fogueira. Quando eles foram fazer uma fogueira, veio uma víbora, uma cobra, e mordeu o braço de Paulo, e ficou agarrado no braço de Paulo. Aí as pessoas ali começaram a falar sobre Paulo. As pessoas começaram a dizer: ó, esse homem aí, ele deve ser um assassino. Vou usar aqui uma linguagem mais simples: esse homem aí, ó, tem algum trem errado com esse homem aí, ó. Ele se livrou do naufrágio, olha só, ele teve sorte no naufrágio, mas a justiça, o pessoal ainda falou assim, a justiça veio sobre ele, porque ele saiu do naufrágio, mas a víbora picou ele. Agora é só um tempo dele começar a inchar e morrer. E de repente, Paulo não começou a inchar, e Paulo não
morreu. Aí as pessoas diziam que ele era um assassino, não valia nada. Essas mesmas pessoas já começaram a achar que Paulo era um Deus. Peraí, sobreviveu um naufrágio, sobreviveu uma picada de cobra, um veneno mortífero. Quem é esse homem? Aí, querido, já começou a chamar a atenção daquele povo. Às vezes, querido, eu e você, nós passamos por lutas, é por um propósito. Às vezes nós somos criticados por um propósito. Às vezes o veneno que a gente sofre é por um propósito. Sabe, às vezes a gente tem prejuízo e é por um propósito. Não procure entender, querido, as perdas, os prejuízos, as línguas que falam mal. Não, querido, Deus está nos empurrando para um propósito. Meu Deus, há muitas revelações aqui. Sabe, às vezes a gente não entende, mas no meio do propósito, querido, haverá sempre honra e provisão. Ah, pastor, agora você pegou pesado, porque só Deus sabe o que eu estou passando esses dias, esses meses, esse ano. Você está falando, pastor, que vai sempre ter honra e provisão no meio do propósito, no meio da luta, no meio da dificuldade? Sim, querido. Mas por que não aconteceu ainda, pastor? Porque ainda está em cumprimento. Eu quero liberar essa palavra para você, querido. A provisão vai chegar, a honra vai chegar. Em meio ao propósito, só continue. Pare de fazer força contra o empurrão de Deus. Mergulhe no propósito. Olha só, chegou um tempo que eles tiveram que jejuar no navio antes do naufrágio. As coisas estavam difíceis porque o vento era contrário. A viagem estava durando mais do que o normal. Eles já estavam sem provisão no navio. Aí houve o naufrágio. Aí tem gente que diz assim: não, para piorar, já estava ruim, agora piorou mais ainda. Às vezes você está lá com as suas finanças mais ou menos, aí o carro dá problema, aí o filho dá problema na escola, aí o boleto atrasa, aí é tanta coisa a mais. Aí você fala assim: não podia piorar. Fique quieto, querido, não murmura, porque a honra e a provisão estão a caminho. Aí veio o naufrágio. Eles pararam numa ilha. Para piorar, a cobra mordeu Paulo. Mas através daquilo ali gerou fé no coração das pessoas da ilha de Malta. Paulo orou por várias pessoas e várias pessoas foram curadas ali naquele lugar. Paulo pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram ali naquele lugar. Aí no final, querido, eu quero ler para você ver que não são palavras minhas. Atos 28:4. Quando Paulo, sob a unção do Espírito Santo, curou muitas pessoas ali e apresentou Jesus e ganhou muitas pessoas para Jesus ali. O texto diz assim: quando os habitantes da ilha, esse é o da cobra, é Atos 28:10, diz assim, olha só, quando tudo acabou, Atos 28:10, diz assim na NVI: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, para ir embora, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Aleluia! Querido, Deus está vindo com honra e com suprimentos, amém?
Há uma provisão do céu vindo em meio ao propósito. Por que eu estou te dizendo isso? Não recue, querido. Está difícil, mas a honra está vindo, a provisão está vindo. Quando Paulo estava indo embora, eles tiveram muita honra, deram muita honra para eles, e também tudo que eles necessitavam. Você pode levantar a sua mão, você pode tomar posse dessa palavra nessa noite. Diga assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa profecia para a minha vida. O profeta que se vire com Deus, mas eu tomo posse dessa palavra. Aleluia! Vem provisão e honra aí, querido. Aleluia! Para nós terminarmos, isso é um alerta. Em meio ao propósito, querido, há um perigo chamado distração. Há um pastor, que eu não anotei o nome dele aqui, é Navide alguma coisa, não vou lembrar agora, mas ele diz uma frase assim: não se preocupe com quem te persegue, se preocupe com quem te distrai. Perseguição te empurra para o seu propósito, mas a distração te afasta dele. Querido, a serpente, o veneno, tudo isso contribuiu para o propósito. O naufrágio contribuiu, as pessoas falarem mal contribui, o veneno dos outros contribui, tudo colabora para o propósito. Tudo que é luta, prova, é um empurrão para o propósito. Agora, cuidado com as distrações. Sabe, Jesus, quando ele anunciou para os discípulos que ele precisava morrer, que ele precisava ir para a cruz, na mesma hora, Pedro se levantou: Senhor, eu não vou permitir. Pedro estava se fazendo de amigo. Jesus, eu não vou permitir, se depender de mim o Senhor não vai morrer. Pedro tinha esse poder? Não. Pedro estava servindo de distração para Jesus, até que Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás. Às vezes, querido, as distrações vão parecer ajuda. Cuidado com as distrações, cuidado com tudo aquilo que te impede de viver o propósito. Aí depois se levantou Judas. Judas se levantou para trair a Jesus. Por incrível que pareça, Judas beneficiou o propósito. Aleluia, querido. O traidor ajudou no propósito. O amigo estava atrapalhando, mas o traidor ajudou. O beijo do traíra ajudou no propósito. Judas era o instrumento de Deus para empurrar Jesus para o seu propósito, e o propósito de Jesus era a cruz. Ai de nós se ele não subisse na cruz. Ai de nós, querido, se ele desistisse no Getsemane. Querido, não despreze a sua cruz, amém? Viva, passe, sorria. Eu nunca entendi porque Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás. É por isso, querido, amigos vão te ajudar a você cumprir o propósito. Satanás vai querer te paralisar. Sabe o que Satanás vai dizer? Ei, você não era crente e você não passava por nada disso.
Agora você está na igreja, olha aí a luta que está na sua vida, olha aí a sua família, olha aí o seu financeiro. Deixa Deus te empurrar para o propósito. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor aqui. Oh, aleluia. Oh, o propósito é maior. Oh, aleluia. Querido, viva, continue caminhando. Não lute contra o empurrão de Deus. Deixa acontecer. Deixa Deus fazer. Para de murmurar. Para de correr. Viva a cada dia o seu mal. Amém. Amém, igreja. Você toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer o Senhor. E logo eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde apenas. Não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde apenas. Não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. E esse homem tem um nome sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. Oh, o rei ressuscitou. Oh, o rei ressuscitou. Oh, quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? Oh,
Há vidas aqui nessa noite que vão silenciar o inferno, amém? Hoje você vai silenciar o inferno na sua vida. Oh, aleluia! Tudo isso através de um posicionamento, através da crença no nome de Jesus. Oh, aleluia! Querido, sai do comodismo. Oh, aleluia! Deixa Deus te empurrar para o propósito. Ah, por que você está lutando contra o propósito? A luta é para você despertar, é para você ir para cima, querido. Não tente entender, não tente lutar contra. Nasce, querido, nasce. Quebra esse cordão umbilical. Está na hora de nascer. Deus tem um propósito com a sua vida. Oh, aleluia. Eu chego a arrepiar. É porque vidas precisam nascer de novo aqui nessa noite. Oh, aleluia. Pastor, eu já sou grande. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, não. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Esse velho homem tem que morrer, e você tem que nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O primeiro passo é nascer. Aleluia. Eu não estou falando fisicamente agora, entenda, querido. Eu estou falando sobre um novo nascimento espiritual em Cristo Jesus. Quando nós levantamos a nossa mão para o céu e confessamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo. O nosso espírito é regenerado na hora. Nós nos tornamos um bebê espiritual. É um novo nascimento para uma nova realidade. Oh, aleluia. O primeiro passo, querido, é Jesus na sua vida. Ele vai te guiar para o propósito. Ele vai fazer você entender o propósito. Não, você não nasceu em vão. Não, querido. O corpo da sua mãe te expulsou para fora e não foi em vão. Por que você foi expulso para fora? Porque se você ficasse lá, você morreria e mataria sua mãe também como consequência. Tudo que Deus faz é perfeito e tudo tem um propósito. Você não nasceu em vão. Você não está aqui nessa noite em vão. Hoje é dia de você nascer de novo, nascer para uma nova vida, para uma nova realidade. Deus quer te tirar do império das trevas e te transportar para o reino dos céus. Império é imposição, reino é escolha. Oh, aleluia.